Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Tudo bem? Deu uma esfriadinha, né? Refrescou. Glória a Deus, né? O Senhor é o tempo, é o Senhor das estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, tudo nas mãos dele, né? E é interessante que em Gênesis, no início do livro de Gênesis, diz que, né, enquanto esta terra existir, haverá primavera, verão, outono e inverno, né? Então é Deus no controle de tudo. Irmãos, nós estamos no dia 10 de maio, o tempo está passando, né? E nós vamos ler 1 Samuel 29 a 31 e 2 Samuel 1. Uma transição, né? Nós vimos a transição do período dos patriarcal para o período dos juízes, né? Cerca de 430 anos. Vimos a transição do período dos juízes para o período da monarquia, quando Saul é ungido rei e reina por um período de 40 anos. E agora nós vamos ver, vimos a morte de Samuel, né, como o último juiz, lembrando bem disso, e agora a morte de Saul, né, uma transição triste. O capítulo 29 de 1 Samuel falam dos filisteus, a desconfiança deles com relação a Davi, né, que Davi morou um período lá, na Filístia, enquanto ele estava sendo perseguido por Saul. Ax, aliás, permite que Davi more em Ziglag, né? Uma cidade da Filístia, e depois acabou ficando uma cidade de Judá, foi agregada. E quando o povo de Davi está morando lá, eles estão numa guerra e os amalequitas aproveitaram, foram invadindo Ziglag e despojaram a cidade, mataram muita gente e levaram as esposas de Davi, né? E dos guerreiros dele. Há uma situação em que Davi vai depois, traz de volta as esposas e os despojos, e é então a triste notícia da morte de Saul. Morre Saul com os seus 3 filhos e junto com ele morre Jonatas, né? Amigo íntimo e querido e amado de Davi. Davi chora tremendamente a morte de Saul, né? Davi procurou, a despeito de todas as circunstâncias, honrar Saul por uma questão de autoridade instituída por Deus. E por fim, o lamento, né, de Davi, que ficou inconsolável com a morte de Saul e a morte do seu amigo Jonatas, né? Que coisa fantástica ver assim o contraste nesse bloco de versículos, né, irmãos? O contraste da tristeza pela morte de Saul, né? Um homem que marcou a sua história por ser um homem volúvel, por ser um homem instável e por não ter se submetido à vontade de Deus e à sua soberania, né? Que preço alto, irmãos e irmãs, nós pagamos, né? Quando nós não nos submetemos integralmente ao Senhor. Saul deixou uma história marcada por um início, uma unção maravilhosa, um agir de Deus tremendo, quando Samuel é usado para tirá-lo, né, do pastoreio do rebanho do pai e para pastorear a nação de Israel, né? Agora, Davi sofre a morte de Saul, mostrando que o honrou até o fim, e sofre a morte do seu amigo querido, né, do filho de Saul, Jonatas, e o sofrimento dele pela morte. Bom, e aqui começa a transição do reinado de Davi, da monarquia em Israel. Então, vocês vão ter o privilégio aí, né? Até amanhã eu falo, depois o Ademar na terça, a pastora retoma o privilégio de entrar agora num período da história de conquistas, né? O maior período de conquista, de guerra, muita batalha, mas um período maior de conquista geográfica, né, e que deu ao Estado de Israel, inclusive, parte do tamanho que ele é hoje, foram as conquistas davídicas, né? Então, tomara que essa semana possa ser, os próximos dias aí, bastante edificantes, vendo a forma como que Deus honrou a vida de Davi e o como vale a pena obedecer, se submeter, e vocês vão ver no decorrer do tempo que Davi se torna um homem segundo o coração de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Daqui a pouco temos o culto, Deus honra a sua vida, e à noite, 19 horas, teremos o culto da noite. Deus te abençoe.